Olá, caro acadêmico, acadêmica. Nessa unidade, vamos discutir sobre o conceito de alteridade. Nós já discutimos esse conceito em uma outra unidade que tratava sobre a história da ética. Lá nós discutimos um pouco sobre a filosofia de Levinas. No entanto, como proposta dessa unidade, nós temos, antes da discussão do conceito de alteridade, a discussão sobre as formas de violência, a como se manifestam, quais seriam as formas. E também a relação, essas formas de violência geram uma situação de temor, de medo. Entre as várias maneiras de se apresentar a violência ou medo, nós encontramos situações históricas ligadas à guerra contra o terror, à luta contra o comunismo, à luta contra o próprio nazismo, ou até mesmo contra o fascismo. Nesse sentido, o filósofo Mia Couto, ele descreve uma espécie de ideologia do medo, aonde, segundo ele, criam-se paradigmas de pensamento a partir de uma ideia de ideologia do medo, o que leva os indivíduos a não serem livres, a não ter condições de defender sua visão de mundo. Por esse motivo, criamos no período da história conceitos negativos sobre o próprio conceito de ideologia, que corresponde ao modo de ser ou um conjunto de ideias sobre o mundo. Mas no caso, a ideologia empregada de maneira negativa, como foi, por exemplo, por Karl Marx, ela teria a função de encobrir ou de impossibilitar, de voltar-se contra o status quo que se encontrava a sociedade naquele contexto. Então, nesse sentido, essa discussão nos leva à pergunta sobre a possibilidade de ver um ser humano desenvolver suas possibilidades, suas potencialidades. Não desenvolvendo devido à questão do medo ou da violência, nós teremos justamente a condição de menor, o que levou o filósofo Immanuel Kant a escrever um texto chamado Que é Esclarecimento. Esse texto, ele começa dizendo que são duas principais causas da minoridade: o medo e a covardia. O medo se dá pelo fato de termos receio de defender nossas ideias, nossa visão de mundo. E claro que essa discussão de Kant é uma discussão que traz em conta toda a história, onde quem teve ideias ou pensou um paradigma diferente do que era até então usado, foi perseguido. Podemos citar, por exemplo, durante a Idade Média, quem pensasse diferente em relação ao universo cristão seria perseguido pela religião. Ou até mesmo durante o universo dos mitos, a quem pensasse diferente também seria perseguido. Até a simbologia presente no mito traz a figura do medo, os temores da humanidade. E tudo isso, ao ver de Kant, leva à condição de menor. A condição de maior, podemos dizer dessa forma, ou de ser autônomo, como Kant gosta de utilizar, seria a capacidade de fazer uso do próprio entendimento, de pensar por si mesmo, sem depender de outro. Mas, no entanto, o medo nos impede de ir além, de ter uma visão plena, de superar, inclusive, como já outro filósofo, citando Platão, falava da caverna platônica. O medo leva os prisioneiros a temerem ou não conseguirem superarem a caverna, sair de dentro da caverna. Mas o fato é que somos seres de escolha, temos a possibilidade da escolha, mas o medo, diante da violência, nos impede. E aí a pergunta é, quais seriam as principais formas de violência? Mia Couto e um outro filósofo destacado no texto, Zizek, eles destacam que existe uma forma de violência subjetiva ou simbólica. Essa forma de violência é caracterizada pelo elemento da linguagem, pelos conceitos, pelos rótulos, pelos estereótipos. Nessa situação, consideramos nessa forma o outro como inferior, pela sua situação social, de gênero também, ou seja, a própria linguagem expressa uma forma de violência no cotidiano. Mas além disso, existe o que eles chamam de violência objetiva. O que seria essa forma de violência? Essa forma de violência se refere à própria estrutura social,
Essa estrutura, ela impõe um modo de ser aos indivíduos, impõe uma forma desigual, uma forma de coerção sobre os indivíduos. Então essa é uma forma de violência objetiva. Não usa tanto o elemento simbólico, mas usa a estrutura social. A partir dessa discussão sobre a questão da violência, as formas de violência, nós podemos encontrar e entender melhor o pensamento do filósofo Manuel Levinas. O filósofo Manuel Levinas pressupõe a discussão sobre a relação com o outro, por isso o conceito de alteridade. Nessa forma, se nós colocamos, fazendo uma citação, se o problema do outro é o medo, nós estamos no campo da percepção do outro. Ora, o medo só pode partir e surgir a partir do outro, daquele que não conhecemos, daquele infinito que nos assola em nossa subjetividade arrogante, dos eus possessivos. O Levinas, quando ele traz essa discussão, ele coloca que nós construímos de fato uma mentalidade que impossibilita entender o outro. Nós rotulamos o outro, nós formulamos um conceito. Ou seja, toda vez que buscarmos definir o outro, buscar fazer um conceito, um juízo, estaremos fazendo uma forma de violência. Por isso a relação da violência com a linguagem. Então, para Levinas, quando estabelecemos um conceito ou buscamos definir o outro, nós estamos colocando um rótulo e não vemos a face do outro. Simplesmente vemos a nossa perspectiva. Demonstramos de fato uma relação do medo, mas por que não trabalhamos justamente ou não nos entregamos ao outro, que é o imperativo ético máximo da filosofia ética de Levinas? Entregar-se ao outro, colocar-se face a face. Então, ou seja, esse passa a ser um desafio. Ou seja, o outro ele deve ser colocado como uma forma de reflexão, ser o fundamento da reflexão. Mas quando eu faço isso, eu não vou buscar simplesmente conhecer ou buscar a verdade objetivamente dada. Porque isso já seria uma forma de ideologia, uma forma ontológica. Até o conceito ontologia significa conhecimento, ou teoria do conhecimento, ou filosofia do conhecimento. Ao ver de Levinas, a racionalidade moderna, o iluminismo, levaram a essa forma de racionalidade que nega o outro, que não dá direito ao outro existir. Dessa forma nós teremos, como ele diz, formas logocêntricas de agressão, ou de opressão, melhor dizendo. Opressão, deixando bem claro. O que seria essa forma logocêntrica? Logos, razão, cêntrica, razão no centro. Nessa discussão entra justamente o paradigma num filósofo chamado René Descartes, que coloca a consciência do eu como um princípio fundante de todo o conhecimento. Levinas, ele propõe uma inversão. Ou seja, que inversão é essa? Ao invés de buscarmos uma relação ontológica e fundante, o humano deve vir em primeiro lugar buscando a existência fundamental da ética. Em outras palavras, Levinas está dizendo que a filosofia primeira, o princípio básico de todas as discussões, deve ser a ética. O conhecimento, ele é importante, mas, no entanto, quando falamos de ética, o primeiro princípio é a relação com o outro. Eu devo me colocar na relação com o outro e não simplesmente buscar definir. Então, o rosto do outro, devo considerar, em primeiro lugar, não o eu, mas o rosto do outro, pelo qual me torno responsável. Eu sou responsável pelo outro. Então, aí vem o conceito de responsabilidade. Ou seja, eu sou responsável na relação. E, aliás, eu me defino na relação com os outros, ao ver de Levinas, e não a partir da consciência individual, como pensou o filósofo René Descartes. Ou seja, não a partir do cogito ergo sum, mas a partir da relação com os outros é que eu me defino, da face a face,
Então, ou seja, o meu modo de existir, ele não pode estar limitado à minha consciência. Ele deve ser percebido sempre na relação do outro. As minhas expectativas devem estar relacionadas ao outro. E isso leva a uma infinidade de possibilidades. Porque o outro me coloca essas possibilidades. Porque no outro eu não encontro uma definição exata ou dada, racional. Não tenho essa definição pronta. Pois a minha responsabilidade ética, ela vai se dar justamente nessa relação. Então o imperativo básico que o Levinas nos coloca é justamente de ter a fé no outro, que me permite o entendimento desse infinito, que é o infinito das relações que nós podemos ter. O outro se apresenta com infinitas possibilidades, mas quando eu simplesmente busco trazer a minha definição de mim mesmo, eu me coloco no centro, eu esqueço do outro. Muitas vezes nós vamos conversar com outras pessoas, falamos mais de nós mesmos, não estamos dispostos a ouvir o outro, não estamos dispostos a ouvir a infinidade de possibilidades que o outro tem para nos dar. Nós simplesmente negamos o outro. Nós muitas vezes dizemos que estamos dialogando, mas na realidade estamos postando ou defendendo o nosso ponto de vista ao ver de Levinas. Então, desta forma, o outro me antecede na relação com o mundo. A existência do outro não é apenas mediada do outro, mas temos nele a condição primitiva da minha colocação no mundo. Ou seja, a minha forma de ser, de existir, depende de uma relação ética, e essa se dá na relação face a face com o outro. E na face com o outro é que me responsabilizo. É na face do outro que eu percebo uma infinidade de possibilidades. Esse é um princípio básico da filosofia do Emmanuel Levinas, que busca justamente questionar as formas de violência destacada por outros filósofos, como Mio Couto, Zizek, no decorrer do capítulo. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Aproveite, bons estudos.